A canção que a gente acabou de entoar falava sobre fidelidade, falava sobre bondade, falava sobre um Deus que é fiel em todo o tempo. E é muito bom ouvir isso quando você está passando por um momento maravilhoso, é verdade ou não é? Quando as coisas estão bem. Mas e quando coisas inesperadas acontecem? Como acreditar que a bondade e a fidelidade, a misericórdia do Senhor vão nos seguir todos os dias? Porque parece que nesse dia alguma coisa diferente está acontecendo. Qual a decisão que eu preciso tomar quando o inesperado vem? O que é que talvez Deus esteja querendo me mostrar quando o inesperado vem? E eu sei que, sem dúvida alguma, no meio dessa multidão, talvez você está sorrindo por fora, mas chorando por dentro. Eu posso não saber o que você está vivendo, mas eu acredito que há pessoas aqui que durante um tempo da sua vida as coisas estavam indo tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, e do nada parece que tudo ficou nublado. E as expectativas que você tinha dentro do seu coração foram por água abaixo. Hoje eu quero pregar uma palavra que vai ser profética na nossa vida. O tema dessa mensagem é um pouco diferente, mas faz parte de situações que eu já vivi na minha vida e de uma situação bem específica que me fez preparar essa mensagem. Não desfaça as malas. Essa mensagem nasceu nesse ano, quando eu e minha família estávamos preparados para fazer uma viagem tão maravilhosa. Já fazia tempo que, por causa da pandemia, a gente não tinha viajado para fora. As meninas gostam da Disney, aquela coisa toda, planejamos, tudo certo, glória a Deus. E no dia da viagem, naquela época a gente ainda tinha que fazer teste de Covid. E eu e minhas 4 mulheres, porque eu sou muito bem-aventurado entre as mulheres, porque são 4, minha esposa e mais 3, sem falar da minha sogra, que é minha vizinha, da minha cunhada também, já entendeu tudo. E no dia em que a gente ia viajar, estava todo mundo animado, malas prontas, glória a Deus, o teste de Covid saiu. E quando eu olho para ver o teste, o primeiro que eu vi foi o meu. E no meu estava dizendo assim, positivo para Covid. Nessa hora, sabe, eu pensei assim, não, tem alguma coisa, eu acho que eu não vi direito, deixa eu botar de novo. Aí você tenta aumentar assim na tela para ver se está certo ou não. Estava lá, positivo. O de Thalita estava tudo ok, o de Sara, o de Laura, de Helena, todo mundo ok, só eu, o único homem da casa, positivado para Covid. A gente já estava indo para o aeroporto, eu disse para a Thalita, filha, tu não sabe, eu estou com Covid. Na hora, não, eu disse, calma, vamos fazer o seguinte, a gente vai ter uma conexão em São Paulo, eu acho que dá tempo de eu fazer um outro teste e vai dar negativo, em nome de Jesus. Mas a passagem era conectada, e eles viam o exame lá em Recife, ou seja, nós não podemos viajar. Sabe quando a situação está ruim e acaba piorando? Porque o que aconteceu? Eu fiquei bom, apesar de não ter sentido nada. E quando eu fiquei bom e que eu fiz o exame, e que eu agora estava negativado para a Covid, a minha filha mais velha positivou. Glória a Deus.
Depois, ela ficou negativada e a minha filha do meio positivou. Sabe, isso me lembra Lázaro, que estava doente, a situação era ruim. De repente, morre. Eu sei que ninguém quer viver situações difíceis na vida, mas elas vêm. E elas não avisam quando vêm. Mas o maior problema, sabe qual é? O que é que eu vou fazer quando isso acontecer? Qual a decisão que talvez você está tomando diante de uma circunstância inesperada que você está vivendo hoje? Talvez, sabe, foi um diagnóstico que você recebeu e que veio a fazer com que você simplesmente desabafasse e caísse no chão. Talvez, sabe o que é? Você estava trabalhando, estava tudo muito bem, de repente você foi chamado no RH para dizer que você estava demitido. E olha que parecia que estava tudo muito bem. Talvez foi sua casa, que parece que a tempestade soprou. Parece que agora está tudo destruído. Eu posso te dizer uma coisa? Tem algo que Deus quer que eu e você aprendamos em toda circunstância negativa. Sabe qual foi o pior, entre aspas? A gente viajou depois. Deu tudo certo. Mas a gente foi para Portugal, eu, Thalita, Milka e Gabi. E lá em Portugal, um amigo meu pediu para pregar uma palavra de oração. Eu estou até com medo de pregar ela aqui. Porque quando eu fui pregar essa mensagem lá, primeiro, a gente estava no shopping e o shopping começou a pegar fogo. Todo mundo teve que sair. Eu ia viajar no dia para a África. Eu ia pregar e sair correndo para o aeroporto. Começou a pegar fogo, a gente teve que sair todo mundo para esperar, né, a situação ser resolvida. O tempo foi passando, eu disse, meu Deus, eu não vou conseguir chegar na igreja do meu amigo para pregar essa mensagem. Até que a gente teve uma ideia brilhante do céu. A gente chegou para o segurança e disse, olha, nós temos uma viagem para a África, a gente não pode perder essa viagem, e nós fomos os únicos que conseguimos entrar na garagem e tirar o carro. E eu fui para onde? Para a igreja. Saí correndo, eu estava de bermuda nesse dia, eu ia trocar de roupa depois, eu tive que trocar de roupa correndo lá no estacionamento da igreja, e de repente cheguei para pregar. Preguei. Uau, foi uma bênção. Fomos para o aeroporto. Vamos para a África. Pensa que era o sonho da nossa vida. A gente foi ali para se doar, para abençoar a vida de pessoas. A gente fez check-in, a gente fez tudo. A gente fez story. Vamos para a África. Vamos para a África. E quando a gente está no portão de embarque, e que eu vou dar o ticket e o passaporte meu, está ali do pessoal, a mulher pergunta, teste de Covid. Eu disse, não, a senhora deve estar enganada. Disseram que o teste de Covid é feito lá em Angola, quando você chega. Eu disse, não, faz um aqui e faz um lá. Eu disse, a gente vai pegar Covid no avião? Como é que é isso, tão rápido assim? Não embarcamos. Agora, peraí, está ruim, não está? Vai piorar mais ainda. Porque a gente não conseguiu transferir a passagem no sentido de tê-la de graça. A gente teve que pagar uma outra passagem. Agora, imagina você pagar 4 passagens para a África que vai sair no outro dia. Você já deve estar entendendo quanto é que deve ter dado essas passagens.
Na hora, meu Deus, sabe? Primeiro bate o desespero. Mas é quando a mensagem veio ao meu coração: por que não desfaça as malas? Sabe por quê? Deixa eu te explicar. Quando eu tive Covid, minhas filhas tiveram Covid, em momento algum nós desfizemos as malas. Elas estavam lá, intactas, só esperando o momento da gente viajar. E foi justamente nesse momento lá em Portugal que eu estava pegando as malas também para colocar no outro voo, porque elas continuavam lá. Que uma pessoa do nada entra em contato comigo pelo meu direct e diz assim: pastor, eu estou vendo tudo que vocês estão passando aí, essa luta toda para vocês irem para a África, mas olha, deixa eu te dizer, o meu sonho sempre foi fazer missões lá. E o desejo do meu coração, pastor, era poder ir, mas eu nunca tive esse privilégio, essa oportunidade. E quando eu vi o que vocês estavam vivendo, sabe o que Deus falou comigo? Paga a passagem deles todinha. Pastor, me diz quanto deu. E nessa hora, eu mandei uma mensagem para ela, dizendo assim: não, querida, peraí, assim, eu fico muito constrangido de dizer quanto é que deu, porque foi caro. Foi caro. E ela só disse assim: pastor, quem mandou eu fazer isso foi Deus. Porque eu sei que fazendo isso, eu vou estar indo com vocês. E a gente foi. Talvez você pense assim: pastor, só vem aqui para contar 2 histórias de viagem. E o senhor sabe o que eu estou vivendo? Pastor, pelo amor de Deus, não compara com a situação que eu estou vendo. Não, eu não vou comparar, mas eu vou te dizer uma coisa: eu já passei situações muito piores. Você sabe por quê? Porque no momento de maior expectativa da minha vida e de Thalita, quando a gente ia ter a nossa primeira filha, era uma menina também, gente, só faço o que eu gosto. Nós sonhávamos com essa menina, nós fizemos o quartinho dela, aquela coisa linda, esperamos o tempo todo, todas as ultrassonografias deram perfeitas, e no último dia, no dia em que Thalita foi fazer a última ultrassonografia, para a gente poder marcar o dia em que ela iria nascer, a bolsa estourou e o exame foi feito, mas na hora do exame, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava diante daquela médica e ela perguntou para mim e para a Thalita: vocês sabem o problema que a filha de vocês tem? Naquela hora nós nos perguntamos e também questionamos a ela mesma: que problema? Não, está tudo certo. Não está, não. E para quem conhece a história, nós passamos 3 meses. Estava ruim, não estava? E piorou. Porque nossa filha morreu. Talvez você pense assim: realmente, pastor, o senhor tem razão. Bondade e fidelidade nos seguirão todos os dias da nossa vida. O Senhor é fiel em todo tempo. Como é que pode ser isso? Deixa eu te explicar. Isso aí é uma verdade, Ele é fiel de verdade, Ele é bom, Ele é fiel, a bondade dEle nos segue todos os dias. Só tem uma coisa, é que a gente precisa compreender o que é que pode vir de bom diante de toda situação ruim que a gente esteja enfrentando. E por isso que hoje eu quero trazer 3 mensagens do coração do Pai para o nosso coração. Primeiro eu quero te dizer que Deus não está querendo o seu mal. Deus não está tentando destruir sua casa. Deus não está tentando colocar uma doença na sua vida. Deus não está querendo que você fique desempregado. Não. É tragédia, não é Deus que está trazendo. Mas deixa eu te dizer, tem coisas que você vai ouvir do coração dele hoje, que vão valer a pena para você sair desse lugar sabendo, sabe de quê? Que não tem um ponto final aí no que você está vivendo, é uma vírgula, porque a sua história vai continuar sendo escrita. Deixa eu te dizer, a porta, o portão de embarque pode estar fechado, mas isso não significa que você não vai viajar.
Talvez alguma coisa foi interrompida na sua vida hoje, agora, nesse exato momento, mas espera um pouco mais, porque você vai ver daqui a pouco, da mesma maneira que Jesus chamou o nome de Lázaro, Jesus vai chamar o seu. Porque muitas vezes assim, está ruim, piora, mas vai melhorar. Você pode olhar para essa pessoa linda que está perto de você, dá aquele sorrisão bonito. E diz assim: calma. Está ruim? Piorou? Calma. Vai melhorar. E o que é que a gente vai ouvir então do coração de Deus nos momentos mais inesperados da nossa vida? Primeiro, se não é bênção, é lição. A gente sempre aprende alguma coisa boa, não aprende, gente? Nas circunstâncias difíceis que a gente vive, Mateus 11:29 diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Essa expressão, tomar o jugo, é o equivalente a tornar-se um discípulo. E sabe o que é que isso significa? Um discípulo aceita o ensino. Eu já disse, Deus não está trazendo nenhum mal para você, mas quando o mal vem, pode ter certeza de que Deus vai querer que nós aprendamos alguma coisa. O que é que o senhor aprendeu, pastor, com a situação da primeira viagem? Que todo mundo pegou Covid? Simples. A fé das minhas filhas foi fortalecida. Porque, sabe, quando eu tive Covid, beleza, está tranquilo, eu vou entender mais, eu consigo, reagir de uma forma mais diferente. Mas quando minha filha, que estava toda empolgada, e pense que Sarinha Thalita, é a cara do pai, bonita, linda, charmosa, elegante, reticências, mas assim, é Thalita todinha por dentro, toda assim, sabe, elétrica, animada. E quando Sarinha soube que ela tinha pego Covid, ela se desesperou. E olhe que, alguns dias antes, ela tinha feito um vídeo, sabe, esse vídeo bombou, porque foi o vídeo que ela dizia assim: eu aprendi que mesmo quando as situações difíceis vêm sobre nossa vida, nós precisamos olhar o que é bom. E sabe, quando ela recebeu a notícia de que estava com Covid, ela se desesperou, começou a chorar. Eu disse: filha, vem cá. Filha, você nos ensinou a vermos o lado bom diante de situações difíceis. Você não sabe as milhares de pessoas, filha, que você abençoou. Então agora chegou a hora de a gente viver de verdade isso. Sabe, minhas filhas, elas se fortaleceram. A nossa família, mais ainda, se uniu para que a gente pudesse vencer aquilo junto, e a gente venceu. E na segunda situação de Portugal, pastor, nós aprendemos a lição que mesmo quando parece que a gente vai perder muita coisa, Deus vem para dizer assim: eu sou o seu provedor, eu cuido de você, fica tranquila. Mas talvez você diga assim: não, mas na terceira não teve lição não. Sabe por quê, pastor? Porque sua filha morreu. Qual é a lição que a gente pode tirar de uma morte? Eu aprendi que quando a Bíblia diz que se o grão de trigo ao cair na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer pode dar muito fruto. Eu aprendi que minha primeira filha foi uma semente que caiu na terra do meu coração, na terra do coração de Thalita, na terra do coração da igreja do amor. Porque se eu estou hoje aqui, se hoje você tem ouvido falar do que Deus tem feito na minha casa, na igreja do amor, sabe como é que foi isso? Através de um testemunho chamado Você Vai Dar Conta. E esse testemunho é o testemunho da nossa primeira filha. Ela está lá.
Mas ao mesmo tempo, ela está essa declaração profética que disse de Paulista para o mundo. Porque através do que Deus fez na nossa vida, por intermédio de toda essa situação trágica, minha filha continua sendo uma grande evangelista, que tem alcançado multidões onde quer que a gente vá. Por isso que eu quero te encorajar a entender uma coisa: aprenda a lição. É claro, gente, pelo amor de Deus, ninguém quer viver situações difíceis na vida. Sabe, quando Paulo diz que a gente tem que se contentar com tudo que a gente vive, ele não está fazendo assim, bora lá, se alegra no sentido de, estou passando por luta, não. Mas é no sentido de, como é que a gente vai reagir diante daquilo que a gente está vivendo? Quando a gente entende que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, a gente sabe que vai ter alguma coisa boa diante de tudo que a gente está vivendo. E eu vi a história de uma professora, ela na verdade ia começar a ensinar, ela estava animadíssima, era o sonho da vida dela, e de repente ela recebeu o diagnóstico de que estava com lepra, e que precisaria ser tratada, teria que ir para um leprosário, ou seja, o sonho da vida dela, o início de sua carreira, e de tudo aquilo que ela tinha projetado na sua vida, foi por água abaixo. E teve uma hora que ela só fez se colocar diante de Deus, chorando, dizendo: Deus, e agora? E ela se lembrou de Jesus, quando Jesus está no Getsemane, mesmo sabendo de tudo aquilo que ele iria viver na cruz, se entregando, se dando por mim, por você. Ele disse: se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. E foi ali que ela disse para Deus: Deus, faz a tua vontade em minha vida. E foi quando ela descobriu que ela podia viver o seu propósito, mesmo ali naquele leprosário, ensinando, ajudando as pessoas, sendo usada, sendo um instrumento de Deus naquele lugar. Tem alguma lição boa diante das situações mais inesperadas da nossa vida? Mas quando a gente entende isso, nós também precisamos ouvir a voz de Deus dizendo para mim e para você que Ele quer que nos apeguemos totalmente às verdades da palavra dEle para a nossa vida. Quando eu vivi não só essas situações, mas outras na minha vida, eu aprendi que se tem algo em que eu preciso me firmar, é a palavra de Deus. Sabe por quê? A canção que a gente entoou sobre bondade e fidelidade, sobre o Deus que cumpre promessas, e deixa eu te dizer, é a Bíblia que mostra essa verdade. Deixe as verdades de Deus entrar em ação no seu coração. Mesmo quando você não consegue ver, mesmo quando você não consegue viver algo bom, mesmo quando o que está ruim piora. Deixe as verdades de Deus entrar em ação. O Salmo capítulo 3, a partir do versículo 1, é um salmo de Davi. Esse salmo foi escrito quando o seu filho começou a persegui-lo. Veja que coisa interessante. Davi já tinha vivido tantas situações difíceis na vida, sabe? Saul perseguiu, tentou matá-lo tantas vezes, mas chegou o momento em que Davi começou a viver a promessa de se tornar rei de Israel. E o que é que vai acontecer aqui? O seu filho começa a persegui-lo e usurpa o trono. E as palavras de Davi nesse momento foram: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Perceba bem, Davi entendeu sim que havia uma situação
muito complicada à sua frente, mas ao mesmo tempo ele se apegou às verdades de Deus para a vida dele. Ele sabia, ele estava sendo perseguido, ele estava, havia grandes, inúmeros adversários, havia, mas ele também sabia que havia um Deus que o protegeria, que o ajudaria a continuar vivendo a promessa que ele tinha na sua vida. Eu sei que você também tem promessa, porque todas elas estão na palavra do Senhor. Quando Paulo fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma promessa. Quando você encontra a Bíblia dizendo que você eleva os olhos para os montes, de onde virá o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, é uma promessa. Quando a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, acaso ele fala e deixa de agir, acaso promete e deixa de cumprir, é uma promessa. O maior problema é quando nós deixamos as promessas de lado, porque achamos que não, a situação não vai melhorar. Quando nossa primeira filha morreu, nós sabíamos que Deus ia continuar cumprindo a promessa. Nós sabíamos, nós críamos que a gente teria filhos. E o interessante, sabe o que foi? É que a gente precisou fazer um exame, porque um dos médicos disse, pode haver uma incompatibilidade de genes em vocês. E se isso acontecer, todo filho que vocês tiverem, vai acontecer a mesma coisa, porque a nossa primeira filha teve uma cardiopatia, um problema no coração. Mas nós nos apegamos à promessa. E depois de 1 ano, veio Sara. Depois de 1 ano e pouco, porque nordestino é cabra macho, veio Laura. E Helena foi a raspa do tacho. Uma tem 10, outra 8, a outra 3. Eu quero declarar uma promessa do Senhor sobre você. Eu quero declarar que sua casa está firmada na rocha, que é Cristo, e nada vai poder destruí-la. Sabe, eu quero declarar em nome de Jesus uma promessa sobre sua vida. Jesus levou sobre si todas as suas dores, doenças, enfermidades. Eu quero declarar uma promessa do céu sobre você. Deus te fez cabeça e não cauda. Sabe? Foi isso que fez com que Davi continuasse no versículo 5, do mesmo capítulo que nós lemos, dizendo o seguinte: deito-me e pego no sono, acorda, porque o Senhor me sustenta. Uau, alguém que está sendo perseguido, muitos adversários se levantando contra ele, seu próprio filho, mas quando ele entende quem é um refúgio dele, quando ele entende a promessa que está sobre sua vida, deixa eu te dizer uma coisa, ele simplesmente dorme, porque ele sabe que daqui a pouco ele vai acordar e vai ver Deus tendo cumprido aquilo que prometeu. Mas talvez você diga assim: ah, pastor, isso é balela? Ah, lição? Diante da dificuldade? Promessa? Pastor, eu até vou falar uma coisa, eu aprendi alguma coisa, eu sei que tem uma promessa, mas o senhor sabe quanto tempo eu tenho vivido essa situação? E é aí que está. Eu quero encerrar com esse último ponto. Entenda que adiado não é cancelado. A Bíblia diz no Salmo 27, 14: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Ah, não deu certo até agora, mas isso não quer dizer que não vai dar certo. Eu viajei a primeira vez, eu viajei a segunda vez, Deus me deu 3 filhas lindas, maravilhosas, a gente tem vivido um propósito que estava no coração do Pai,
Mas a gente teve que esperar. E aí que está o problema na vida de muitas pessoas, e aí que está o erro na vida de muitas pessoas. A pressa, que a gente diz que é inimiga da perfeição, é uma verdade. Lembra de Lázaro? Marta e Maria queriam que fosse naquela hora, mas depois de 4 dias. A Bíblia traz vários exemplos de pessoas que esperaram Abraão e Sara para ter Isaac 25 anos, Jacó 7 anos, mais 7 anos para ter Raquel, e são inúmeros exemplos. José, o povo de Israel para sair do Egito, 430 anos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o tempo da espera é simplesmente Deus dizendo assim: eu vou caprichar. E talvez você está dizendo assim: pastor, mas aquele meu relacionamento acabou, eu estava doido para casar. Sabe, talvez você está como Silas. Silas daqui, vocês sabem, né? Cadê? Está namorando. Deus faz milagres. Estou brincando, Silas. A verdade é que vale a pena esperar. Sabe por quê? Porque quando você espera diante do aprendizado e diante da promessa que Deus te deu, quando você vive o que Deus tem para a sua vida, Deus vai fazer o melhor acontecer. O voo do seu propósito não foi cancelado, só foi adiado. Eu amo quando Hebreus 10, 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Fique em pé no seu lugar, por favor. A pergunta que eu faço nessa tarde é: será que você desfez as malas? Será que você desistiu? Será que diante de tudo que você viveu na vida, você disse assim: não, Deus não quer o melhor para mim, essa coisa de bondade, de fidelidade, não, isso aí não é verdade. Deixa eu te perguntar, qual foi a lição que você aprendeu? Qual a promessa que você ouviu e que eu creio continua batendo bem forte no seu coração? Deus só está dizendo assim: calma, filha, calma, filho, vai acontecer.